Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos mais uma vez, mais uma noite, uma madrugada, mais um dia na presença do Senhor, né? Eu creio que todos estejam bem, sejam todos bem-vindos nesse canal, que você possa estar me acompanhando até o final, porque hoje eu tenho uma novidade, eu quero falar com as mulheres, eu quero falar sobre a Rainha Esther. Então você me acompanha até o final e você se inscreva nesse canal, né? Você se comente, dê o seu joinha aí, deixa seu comentário, porque vai nos ajudar, né, a divulgar o nosso canal, divulgar a palavra do Senhor. Eu quero já estar começando aqui com o livro de Esther. Eu quero falar sobre os 12 segredos de Esther, né, a Rainha Esther. Então tem 12 segredos para que ela fosse bem sucedida. Primeiramente eu quero ler aqui no livro de Esther, o capítulo 2, o verso 5 e o 7, aonde vai dizer que Radassa, né, Radassa era antes de ser Esther. Havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, o qual transportara Nabucodonosor, rei da Babilônia. Este criara a Radassa, que é Esther, filha de seu tio, porque não tinha pai nem mãe. Era uma jovem bela de presença e formosa. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomou por sua filha. Então aqui nós vemos que Esther, ela era uma órfã. E o primeiro segredo de Esther foi a obediência, porque nós vamos falar sobre o segredo de Esther. Então a Esther, ela foi obediente. Radassa recebeu uma ordem de Mardoqueu. Esther, porém, não declarou ao seu povo e à sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que não a declarasse. Então ela obedeceu a Mardoqueu. Então foi esse o primeiro segredo de Esther. Agora nós vamos falar sobre o segundo segredo. O segundo segredo de Esther é a discrição. Ela foi uma mulher discreta, né? Porque diz assim, olha, que a mulher discreta imagine a tentação, falar o que é, só afirmar diante dos outros, dizer sobre sua vida e seus costumes e suas histórias. Mais penoso ainda, porque essa provação sobreveio sobre uma mulher jovem. Todo plano salvífico para aquele momento se perderia se Radassa, ela perderia a oportunidade de ser lembrada pela entidade como Esther. Pense quantas oportunidades você poderia ter aproveitado e quantas situações você teria evitado se você fosse simplesmente discreta. Então a mulher, ela tem que ser discreta, né? Temos que ser discreta, falar o necessário, não fora de horário, né? Nem fora de hora, nem ficar falando coisas perto de certas pessoas. Vamos manter a discrição. Seja discreta, mulher. O terceiro segredo de Esther, a autenticidade. Assuero já destronara Vasti, porque ela não tinha uma postura condizente com a sua posição. Será que ao olhar as outras moças, talvez com os mesmos adornos, ele não pensasse, vai fazer igual, porque elas se apresentaram da mesma maneira. Fórmulas iguais, resultados iguais. Vasti era uma mulher linda, tão linda que o rei queria ostentá-la para os príncipes do seu reino. Só lhe faltava algo.
autenticidade. Ela não se apresentou ao rei. Então ela não era uma mulher autêntica, porque quando ele ordenara, pois estava oferecendo um banquete para outras mulheres, então ela tinha que estar atenta, né, ao chamado do rei. E ela não foi, ela não teve essa autenticidade, porque ela tinha que manter a posição de rainha, né? Ficar ali na posição a qual ela tinha que cumprir, né? O seu reinado ali, a rainha, ela tinha que obedecer ao rei, ela tinha que ser uma mulher discreta e ela tinha que ter autenticidade. Então a mulher tem que ter essa autenticidade. O quarto segredo de Esther é saber ouvir. Esse é muito importante. Esse é um segredo. Olha, na antiguidade, os nomes não eram escolhidos à toa. Eles eram um legado que a pessoa levava para a sua vida. Era o que definia seu comportamento, a personalidade, tanto que quando havia uma mudança comportamental muito significativa, era comum se mudar o nome. Olha que interessante, Hegai era um nome hebraico que significa venerável. Venerável é uma das qualidades de Deus. Não é só adorar, é dedicar grande respeito, consideração. Hegai era um homem digno de ser ouvido, pois em sua pessoa existiam duas características importantes para Esther. Ela tinha influência judaica e era um homem respeitável. Então nós temos que saber ouvir. As mulheres têm que saber ouvir mais, falar menos, né? Vamos ver aqui a outra. O quinto segredo de Esther. Humildade. Temos que ser humilde, né? Como diz aqui, o antônimo da soberba é a humildade, né? O contrário da soberba é a humildade. Pense qual era o nível de humildade de Esther. Ela foi uma menina criada sob um governo estrangeiro que tolerava a sua gente, mas não significava que os aceitava. Viveu sua vida inteira às margens de um palácio, em uma casa muito mais simples que as recâmeras reais do palácio. E pelas voltas que o mundo dá, ela se vê em um banquete proporcionado pelo maior autoridade que ela conhecia, diante de príncipe de todas as regiões do reino, um banquete totalmente dedicado a ela. Então a rainha Esther, ela manteve, né, a sua humildade, mesmo estando ali no palácio, naquele banquete, ela permaneceu humilde. Sexto segredo é a honra. Honra é um princípio de comportamento do ser humano que age baseado em valores bondosos como a honestidade, dignidade, valentia e outras características que são consideradas socialmente virtuosas. Então ela manteve a honra. Nós temos que ter honra, né? Manter a nossa honra, dignidade, honestidade. Vamos ver o sétimo. O sétimo segredo foi a oração. A oração. Em situação limite, o melhor é sempre orar. Esther sabia que a situação era crítica e que das suas ações dependia a continuidade do seu povo e de sua própria vida. Assim, o que fazer? Seria sábio adentrar a presença do rei? Informar-lhe assim de bate e pronto que morreria, pois ele
decretar a morte de sua ascendente inteiro. Então, Esther, ela foi orar, ela precisava entrar na presença do rei, ela precisava interceder pelo seu povo, então ela foi orar. E o 8º segredo é ousadia. O mundo não é de quem se esconde, antes se deixa pertencer por quem tem ousadia de o conquistar. Muitas vezes perdemos grandes oportunidades diante de Deus por simplesmente não ousarmos. Deixamos os nossos sonhos envelhecerem e morrerem por simplesmente não ousarmos tentar vivê-los. Então nós temos que ter ousadia diante de Deus, diante dessa vida, né? Nossos sonhos, muitas das vezes nós precisamos, né, ser ousada para conquistar e realizar os nossos sonhos. O segredo 9. Estratégia. Apesar da urgência da questão, estava totalmente fora de cogitação a impulsividade. Então Esther, ela teve estratégia. A Esther precisava ser calculista, dar passos muito bem pensados, entender como eles pensavam e quais eram os seus interesses. Então ela precisava de ter estratégia e ela teve uma boa estratégia naquele momento, porque quando ela orou a Deus, com certeza Deus deu a ela essa estratégia. O 10º segredo é a sabedoria. Sabedoria. Esther poderia ter esperneado, feito maior escândalo. Contudo, ela simplesmente respondeu às perguntas do rei, pleiteou por sua vida e do seu, e ainda revelou os planos de Ramã. Em seu posicionamento, ela demonstrou profundo domínio sobre a situação e também conhecimento do rei. Então, Esther usou de sabedoria. Deus deu sabedoria. Esse é um dos segredos que nós precisamos ter, mulher. E o 11º segredo: postura. O plano de Deus se cumprira, mas os planos de Esther não saíram como planejado. Quando pensamos nessa situação, é inevitável a pergunta: quando os planos não dão certo, o que fazemos? Então Esther, ela manteve a postura para que ela não viesse perder, porque o plano tinha que ser executado e tinha que dar certo. Então ela manteve a postura. Nós também temos que manter a nossa postura. O segredo número 12 de Esther: termine o que começou. Quantas situações perpetuamos na nossa vida por não resolvermos situações? É a faculdade que foi trancada várias vezes, a casa que nunca se termina de fazer, os assuntos que não são resolvidos e por aí vai. Essa capacidade de adiar as coisas e nunca terminar nada se chama procrastinação. A procrastinação é uma deficiência de caráter, motivada por muitas vezes por traumas e por falta de perdão. Enfim, assuntos não terminados que abalam o emocional da pessoa a tal ponto que a possa simplesmente perder a capacidade de terminar qualquer coisa. Olha que coisa, né? Nós temos que terminar o que nós começamos. Quando começarmos a fazer alguma coisa, nós temos que determinar e ir até o fim. Então, esses são os 12 segredos de Esther. Ela alcançou, ela se tornou rainha. Deus achou graça, o rei achou graça em Esther.
né? Porque ela teve todos esses segredos que ela usou. Então, que nós possamos também usar esses segredos, colocar em prática. Vamos ser obedientes, vamos ser autêntica, vamos ter estratégia, vamos ter uma vida de oração, vamos manter a discrição, vamos manter a nossa honra e vamos ter postura diante deste mundo e diante das pessoas, né? Ser humilde, porque isso é uma virtude. Então, mulheres, nessa noite, nessa madrugada, esse é o meu conselho para que nós possamos manter uma vida íntegra diante de Deus, porque Deus nos escolheu, assim como Ele escolheu a rainha Esther, aquela menina órfã, para ser rainha. Ele nos escolheu para morar com Ele lá na glória, né? Somos princesas de Deus, somos a noiva de Cristo. Então temos que manter esses segredos na nossa vida para que possamos ter sucesso. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.